e tão bondosa de Deus, que com certeza, depois de um dia tão trabalhoso, metade de uma semana que muitas das vezes a gente diz, meu Deus, ainda estamos na metade, será que vai ser possível ir até o final? Tem hora que a gente acorda e diz, eita, tem que ir ao trabalho, tem que ir à luta, tem que ir lutar. Mas aí a gente lembra das obrigações, melhor ainda quando a gente lembra que tem um Deus tão bondoso e misericórdia como esse, que nos ajuda nos mínimos detalhes. Louvado seja Deus. Desde já agradeço ao nosso pastor, aos pastores pela confiança de estar aqui. Eu estava conversando em casa com Isabela e dizendo, olha, a gente vai e prega ali para um bocado de gente e visita outras igrejas, mas pregar aqui é sempre uma bênção e sempre faz tremer as pernas. A igreja de Deus na UR11 é diferente e é bênção. Então, peço que os irmãos, por gentileza, abra a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículo 28 ao 32. E peço também que fiquem em intercessão. A gente lá em casa tem lutado, acho que há uns 15 dias, contra essas viroses aí. A gente não sabe o que é, né? Vem, vai, volta. Eloá hoje não conseguiu vir, está lá com febre. Domingo, sábado, teve sofrendo, aí hoje de novo. E a gente vai pegando, né? Pega um, pega outro, fica um ciclo vicioso. Porque quando Eloá está, ela não quer saber, abraça todo mundo de igual para igual, fala. E a gente vai pegando de novo. Vamos na luta, que a garganta não está das melhores, os irmãos infelizmente já conhecem. Mas a gente segue aqui com a ajuda dos irmãos do áudio aí. Está perfeito para a glória de Deus. Vamos lá, Mateus 21, 28 em diante, que diz: agora, qual a vossa opinião? Um homem tinha 2 filhos, aproximando-se do primeiro, pediu: filho, vai trabalhar hoje na vinha. Mas este filho lhe disse: não quero ir. Todavia, mais tarde, se arrependendo, foi. Então chegou o pai até o segundo filho e o fez o mesmo pedido. Então este lhe respondeu: sim, Senhor, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Ao que eles responderam: o primeiro. Então Jesus lhe revelou: com toda a certeza vos afirmo que os publicanos e as prostitutas estão ingressando antes de vós no reino de Deus. Porquanto João veio para mostrar o caminho da justiça, mas vós não acreditastes nele. Em compensação, os cobradores de impostos e as meretrizes creram. Vós, entretanto, mesmo depois de presenciardes a tudo isso, não vos arrependestes para acreditardes nele. Curva a tua cabeça. Senhor Deus, obrigado, ó Pai, por tua presença real neste lugar. E agora, ó Deus, vamos seguir para continuar te adorando, aprendendo mais a tua palavra, relembrando ensinamentos, relembrando, ó Deus, promessas que o Senhor fez, relembrando, ó Pai, a tua misericórdia sobre a nossa vida. Eu te peço, permanece em nosso meio, que a tua glória, ó Pai, continue nos guiando. Jesus, eu pensei que eu abro o olho e esteja todo mundo aí. Meu Deus. Senhor Deus, eu te peço, usa de misericórdia para conosco, repreende todo susto no decorrer até o final. Pedimos que o teu nome seja glorificado e exaltado em nossas vidas. Somos teus filhos e servos e tudo o que queremos é aprender mais de ti. Sabemos que o aprendizado nos ajudará na frente a evitar, ó Pai, quedas, deslizes e tropeços. Em nome de Jesus eu te peço, nos faz, ó Pai, filhos fortes, tementes e obedientes a ti. Em nome de Jesus, amém. Deixa eu beber uma água, viu, gente? Meu Deus. Ah, todo mundo aí, né? Foi ninguém, não. Depois de uma peça daquela dos homens, né? Mistério dos Homens. Oxe. Vamos lá. Nós temos seguido toda quarta-feira uma série de aprendizados a respeito das parábolas. E a gente sabe que a parábola é uma forma de Jesus contar coisas do dia a dia com ensinamento.
atitudes, conhecimentos, causos do dia a dia que obviamente nos leva à compreensão melhor da doutrina, do aprendizado que Jesus tem para cada um de nós. E muitas das vezes a gente tem, ainda assim, dificuldade de aprender. E à medida que nós vamos ler a Bíblia, é aprendido que também, antes de ler, possamos sempre fazer aquela boa e velha oração. Espírito Santo, me ajuda a fazer essa leitura. Me dá entendimento, compreensão da Tua palavra. Eu preciso aprender, eu preciso entender. Então, na época que eu aprendi a ler a Bíblia, a gente tinha na época dicionário Aurélio, depois chegou o Ruth e depois outros dicionários, e agora é tudo no celular, tudo no tio Google, para pesquisar as palavras difíceis e complicadas que a Bíblia traz. Mas a Bíblia também trouxe novas traduções, na linguagem de hoje, a ARA e entre outros, NAA e NVI, para aperfeiçoar a compreensão, a melhoria da palavra. Mas a gente vê no presente sistema que, ainda assim, com tanta tecnologia, a compreensão da palavra de Deus, muitas das vezes, se torna difícil. Há quem diga que leu a Bíblia 8 vezes ou mais e não entendeu nada e disse até que era um livro comum. Mas a gente sabe que quem abriu a boca para dizer isso não chamou o Espírito Santo do lado e tampouco tinha o interesse de ler a Bíblia, a fim de aprender algo mais, a fim de acreditar nas palavras de Jesus. Então nós precisamos entender que é necessário que aquele que se aproxima de Jesus, se aproxime com um coração aberto, não rasgando as vestes, mas rasgando o coração, conforme diz a Bíblia. Então nós temos a parábola de hoje com um ensinamento comum. Assim que a pastora enviou para mim o texto, eu disse, eita, essa aí eu já vivi. Ela botou para rir de um lado, eu ri do outro. Então, o que foi que eu já vivi? Minha mãe me pedia as coisas e eu, o filho do meio, tem que trabalhar mais que os outros, e os caçula não faz. Depois vamos lá, respira e faz. Então, nós vemos que todo ser humano, toda criança, todo jovem, todo adolescente, tem essas dificuldades também. Mas também tem aqueles que dizem que vão fazer e não fazem, é o que Jesus traz. Jesus traz essa parábola quando estava sendo interrogado, sendo desafiado, sendo afrontado por escribas e fariseus e começa a trazer conhecimento comum, conhecimento do dia a dia, para que eles pudessem compreender. E nós vemos que há lições que podemos compreender aqui com essa passagem, podemos tirar para o nosso dia a dia. A primeira lição é entender que fazer é melhor do que falar. Fazer é melhor do que falar. Porque muitas das vezes falamos e não fazemos. Então precisamos entender que obediência prática é movimentar-se em direção àquilo que lhe foi pedido, aquilo que lhe foi ordenado. É oferecer um tipo de sacrifício para que aquela ordenança, para que aquele pedido seja executado. Quando você sai de casa e diz a seus filhos, olhe, quero a casa limpa quando voltar, tire o lixo, lave os pratos. Obviamente você quer que seu filho desligue a TV, saia de frente da TV, levante-se do sofá e vá fazer as coisas. E o filho, obviamente, quer desfrutar de tudo que o pai já trabalhou, já conquistou, e não abrir e piscar de olhos quando o pai chegar, almejar que tudo esteja pronto e feito. Mas se o filho não levantar do sofá, não desligar a TV, não vai ter nada feito. Então nós entendemos que obediência prática requer sacrifício, requer esforço. E nós vemos que assim é Jesus conosco. Jesus nos diz que devemos buscá-lo, devemos orar, devemos nos consagrar, devemos vigiar. E muitas das vezes nós queremos as bênçãos. Muitas das vezes queremos o médico dos médicos quando estamos enfermos, mas e o sacrifício, e a obediência, e a vontade de sair de frente do sofá, de desligar o celular um pouquinho e fazer algo para Jesus? Nós sabemos que é difícil, não é fácil. Tem aqui uma sequência de jovens do lado, outros irmãos do outro, e eu ouvi ontem o pastor em nossa reunião cobrando a nós, igreja, quanto ao culto de oração pela manhã, e quanto ao evangelismo. E nós sabemos
que são atos de obediência, de sacrifício. Teve uma época que eu disse à igreja aqui, por exemplo, que o grupo que mais contribui com o evangelismo é a melhor idade. É o oposto do que víamos antigamente, quando os jovens, adolescentes, estavam frequentes e ativos no evangelismo. Hoje, a melhor idade é mais ativa, está lá, comparecendo, contribuindo, participando, obedecendo e cumprindo o ID de Deus. Então, nós sabemos que a juventude precisa também comparecer, assim como a igreja e todos. Mas eu não estou aqui para cobrá-los, eu estou aqui para expor a palavra de Deus. E nós precisamos compreender que obediência é a chave, é a porta para bênçãos. Quem aqui não quer ser um advogado de sucesso? Quem aqui não quer ser um médico de sucesso? Quem aqui, como pai, não quer conseguir trabalhar bem e olhar para dentro de casa e ver que seus filhos têm de tudo e mais um pouco? Esses dias, dia das crianças, eu olhei para dentro de casa e disse, olha quantos presentes, brinquedos a minha filha conseguiu. E eu lembrando da dificuldade da minha infância, quando com 7, 8 anos já estava na rua, trabalhando, pegando frete na rua, para também ter alguma coisa e não largar a escola ao mesmo tempo. Então nós vemos que as coisas hoje, aparentemente, são mais fáceis. Antigamente, sofríamos mais um pouco, vamos dizer assim. Nós vemos que não há moleza para ninguém, mas para se ter sucesso, para se ter as bênçãos, precisamos de uma obediência não cega, mas uma obediência prática, uma obediência que requer sacrifício, que nós possamos dizer, hoje temos sim que levantar, que ir à luta, que ir em frente. Então, assim como você se levanta da cama para tomar o seu café da manhã, para fazer suas atitudes do dia a dia, que são de praxe, levantar, escovar o dente, tomar um banho, tomar café, ir para a escola e para o trabalho, devemos sim levantar e dizer, Deus, eis-me aqui. Devemos sim levantar e dizer, Deus, eu sou teu servo, estou no ônibus, o que o Senhor disser para fazer eu faço, Deus, estou no trabalho, quando tiver um tempinho e o Senhor quiser me usar para um companheiro de trabalho, eu estou aqui. Deus, eu vou visitar minha mãe e meu pai, se o Senhor quiser propor uma palavra ao meu coração, chega lá cantar um louvor, que traga alegria à alma do meu pai, da minha mãe, eu estou aqui. Isso é dizer, eu te obedeço, ó Deus, de forma que eu estou disponível ao seu serviço. Eu te obedeço e te amo, de forma que eu quero ajudar na obra, de forma que eu quero atender o chamado, que eu quero compreender o que o Senhor tem para mim e exercer sacrifício, não olhar para o que será gasto, para o que será custoso, vamos dizer assim, mas dizer, ainda que seja difícil, ainda que seja complicado, ainda que seja trabalhoso, eu vou fazer para Jesus. Eu vou fazer para o reino dos céus. Eu vou fazer para a glória de Deus. Porque nós sabemos que ser cristão hoje é a coisa mais difícil no mundo. Mas nós entendemos que não é impossível. Nós entendemos que não é impossível. O próprio Deus diz que para Ele não há nada impossível. E nós nos apegamos muito a essa palavra para receber bênçãos e vitórias. Mas quanto à obra do Senhor, quanto a orar mais um pouquinho, ler a Bíblia mais um pouquinho, louvar mais um pouquinho, orar mais, não há nada impossível. Nada que vá te deter, nada que vá te parar, nada que vá destruir. Porque Deus está contigo. Às vezes a gente faz um convite ou recebe um convite e alguém diz, se Deus quiser eu vou estar lá na igreja. Claro que Deus quer. Claro que Deus quer que você venha orar. Como se Deus quiser. Deus quer, essa é a certeza. Quanto a outras coisas tenhamos dúvida, mas é estar na casa de Deus, a louvar a Ele, a aprender mais um pouco. É sim um momento de reflexão e entender uma vontade de Deus, que me atrai à presença dEle. Só que só vai acontecer as coisas melhores se eu me sacrificar aí, me dispor aí. Nós vemos, por exemplo, no Velho Testamento, Isaías receber uma visão de Deus, os céus abertos, e ele reconhece a podridão que há nele de pecados, e dizer, ai de mim, eu vi o Senhor, sou pecador, de impuros lábios, vi o Senhor, eu vou morrer.
Então um anjo vai, tira uma brasa do altar de Deus com Atenais, toca nos lábios dele e diz: agora os teus lábios estão purificados. Agora sim, quando ele ouve: quem há de quem há de ir por nós? Quem enviarei? Agora ele diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Então nós precisamos entender que o maior intencionado que você vá é Deus. Quando você diz: mas eu estou com fome, a comida já está na mesa. Quando você diz: eu estou cansado, Ele já está disposto a estar do lado e ajudar. Porque quando nós colocamos desculpa quanto ao serviço e à obra do Senhor, Ele já está disposto a auxiliar. Muitas vezes só queremos dizer que temos o Consolador nas horas difíceis, complicadas e amargas da vida, mas na hora do exercício, cumprir o ide, fazer a vontade de Deus, tenhamos certeza que o Paracleto também está do lado. Tenhamos certeza que o advogado fiel também está do lado. Tenhamos certeza que ele já está pronto. Quando você, com muito sono, levanta da cama, dobra o joelho e diz: Jesus, cheguei. E ele diz: estava demorando, estava te esperando já. Então precisamos compreender a vontade de Deus, que é sempre boa, perfeita e agradável. Nós vemos um segundo ponto, uma segunda lição para aprender com essa parábola, que é: as aparências enganam. As aparências enganam. É uma obediência só na teoria, uma obediência de que o pastor exige, pede algo, ele não exige, ele pede. Dá para pregar, dá para trazer uma palavra, dá para se vestir assim, bem, melhor. E a gente diz sim, e depois não faz. Então é o momento de entender que as aparências enganam. Porque muitas das vezes alguém olha e diz: eita, os filhos da irmã é uma bênção. Dentro de casa é um furacão. Nós vemos que a palavra do Senhor nos diz o seguinte: que os fariseus e escribas, eles interrogavam Jesus e queriam dizer, aparentar que cumpriam as 613 leis. Eles diziam que cumpriam os 10 mandamentos, cumpriam as leis adicionais, mas sabemos que não é verdade. O próprio Jesus, no capítulo seguinte, 23 e os outros em diante, Jesus traz uma sequência de ai sobre eles: ai de vós que impõem coisas aos outros que vocês não fazem, exigem e vocês não cumprem, são sepulcros caiados. Ou seja, um sepulcro está muito bonitinho por fora. Vamos ao cemitério e vemos jazigos lindos, não é? Às vezes a gente chega lá: eita, olha que beleza, rapaz. Na outra vida, sim, umas casinhas bonitas. Eu prefiro as moradas que Deus foi preparar lá em cima. Mas às vezes a gente chega no cemitério e se depara com as casinhas interessantes. E que precisamos compreender o que Deus tem interesse de nós. Entender que aquele que se levanta para fazer sacrifício para Deus, ele não estará só com o papel olhando qual lei deve cumprir. Ele vai entender que não é só no serviço técnico, que não é só na aparência, porque a aparência chama a atenção. E a obediência só na teoria, ela não traz fruto. Como assim? Obediência em toda forma de viver, não é isso? De entender. Quando a gente fala obediência, você tem que obedecer a pai e mãe, você tem que obedecer a seus avós, seus tios, as leis constituídas pelos homens, mas, entretanto, todavia, pense comigo, tem gente que a gente olha assim: que menino bom, ele não aperreia, não dá trabalho, mas também ele não faz muita coisa para ajudar. E não é proativo, não vê uma dificuldade e diz: eu vou lá ajudar. Não, foi me pedido somente isso, então eu vou fazer isso. Não, me pediram somente para varrer essa parte, essa aqui é dos meus irmãos. Não, me pediram para tirar somente esse lixo, o restante é dos meus irmãos. Não, o patrão me pediu somente esse aqui, eu vou fazer. Mas aquele que obedece e tem em si a ideia de eu vou fazer e vou ajudar, e vai ser melhor para todos, e vai ser bênção para todos, ele faz sem medir esforços, e alguns até se apoiam nisso. Olha,
Está com dificuldade? Vai lá no irmão João, o irmão João ora. Diz a ele que tu está com problema. Aí vem o irmão Pedro, chega para o irmão João e diz, olha, estou com problema, ora por mim. Aí vem o irmão Marco, ora por mim, João, ora por mim. João vai orando por todo mundo e os outros não vão orando, vão se apoiando no irmão João. Mas a gente precisa entender que a função é para todos. Olhe para quem está do seu lado e diga, a função é para todos. Precisamos entender que obediência é estar olhando para o Pai. Obediência é entender qual será o próximo movimento de Deus. Muito obrigado, meu diácono. É entender qual será o próximo movimento de Deus. Deus está virando para a esquerda, eu vou atrás. Deus está virando para a direita, eu vou atrás. Então precisamos entender que assim era no Egito. Ou no Egito não, no deserto. Porque eles saíram e com eles foram a nuvem. A Bíblia diz que a nuvem que os guiava não apartou-se deles até que entraram na terra prometida. Iam andando e seguindo a nuvem, e seguindo a nuvem. A nuvem parou, a nuvem parou. Então a nuvem parou, é hora de montar acampamento. Montavam acampamento, botavam o tabernáculo e o sacerdote ia ofertar sacrifício a Deus. A nuvem descia, escutavam os sinos do sacerdote ressoando, balançando dentro do tabernáculo. Deus recebeu o sacrifício, glória a Deus, o sacerdote está vivo, estamos perdoados, estamos bem. Depois disso, a nuvem se moveu, se mexeu, a nuvem está mexendo, bora menino, pega a mochila, pega a água, pega a comida, vamos embora, vamos atrás. Jesus está andando, Deus está andando, está se movendo, precisamos ir. Ali era vida ou morte, obedecia ou ficava pelo caminho. Obedecia ou ficava pelo caminho. E alguns dizem, mas do deserto é complicado, Gabriel, que ninguém queria ficar no calor, porque a nuvem era tão grande, eu acredito eu, que servia também para trazer uma sombra boa, um refrescor, porque vento no deserto tem, mas sol também. Então nós entendemos que a nuvem também era para cuidar do povo. Você pode estar num deserto, mas entenda que no deserto é lugar de ensinamento. No deserto pode ser até que esteja silencioso demais, mas é lugar de aprendizado. Temos aqui alguns professores, hoje é dia dos professores, e sabemos que os professores ensinam os alunos assuntos diversos da sua matéria. Mas no dia do teste surpresa, no dia da prova surpresa, o professor fica aqui, ó. Boa sorte, escreva o seu nome, bote a data de hoje, eu quero respostas. Professor, boa sorte, meu filho. Deus te abençoe, se for um professor que nem eu. Deus te ajude. Então precisamos entender que na hora da prova, na hora da dificuldade, aqueles que obedeceram, armazenaram conhecimento. Armazenaram conhecimento, para que quando as coisas fiquem difíceis, eu aprendi anos atrás, que a nossa mente é semelhante a uma biblioteca. E à medida que vamos lendo, vamos armazenando conhecimento, conhecimento. Conhecimento. E no dia difícil da luta, alguém diz, olha, meu filho vai fazer uma prova amanhã, ora por ele, para ele passar. Eu vou orar por ele, para Deus ajudar a lembrar o que ele estudou. Se não, se ele não estudou, misericórdia. Porque não dá para orar e trazer um download dos céus, um upgrade daquilo que não tem. Um download é conhecimento, é receber algo novo. Mas um upgrade é melhorar aquilo que já se tem. Aí Deus sim pode dar um upgrade. Dizer, olha, a mente que era esquecida vai lembrar de tudo agora, vai lá. Lembra? Mas se você não tem conhecimento, imagine o Espírito Santo na sua mente. Menino, as prateleiras estão vazias, cadê os livros? Não leram a Bíblia, não oraram, cadê as vigílias, consagração? Não obedeceram, não. Meu Deus, você já parou para pensar isso? Que a gente é pidão por excelência, não é? Sabemos pedir, mas e obedecer? Os escribas estavam ali oferecendo o que não tinham,
questionando, apontando, afrontando, mas não tinham dentro de si verdade. Eles estavam ofertando complicação, problemas. Jesus trabalhando, curando cegos, curando surdos, aleijados, e eles dizendo: é pelo diabo. É pelo diabo que ele opera. É porque o inimigo é que faz isso aí. Porque o Messias não viria assim, o Messias viria político, viria com a bandeira enorme, um exército, venceria tudo isso. Eles queriam um Deus do jeito deles, mas nós em obediência a Deus e não Deus em obediência a nós. Obediência requer entender que alguém ordenou e nós devemos cumprir. Obediência é entender que há um Deus soberano e eterno. E que não é os meus 7 dias de jejum e oração que vai colocar Jesus no canto da parede e dizer: faça. Não. Depois de 7 dias, se o Senhor quiser fazer, está tudo bem, viu, Jesus? Se o Senhor não fizer, foram 7 dias de intimidade, de relacionamento, de comunhão, de muita busca. Foi bênção. É esses momentos que devemos apreciar com Jesus, porque o filho mais novo, ou o filho primeiro, diz: eu não vou. Não vou. Mas depois ele pensa direitinho e diz: eu vou. Me arrependendo, ou se arrependendo, foi. Mas o segundo: sim, senhor. E eu fui pesquisar, a ideia do sim, senhor dele aqui é de muito respeito ao Pai. Eu pensei, pode ser Quírios, né? Reconhecendo um Deus, um Senhor soberano, mas não. Era de intimidade com o Pai, dizendo: sim, Pai, eu vou obedecer ao Senhor, mas do canto não saiu. Não se mexeu, não saiu do lugar. E aí o próprio Jesus pergunta a eles: e aí? Quem é que está certo aqui? E eles dizem: o primeiro. Pronto. Agora vocês vão receber o que é de vocês. Tem aquela expressão: que é teu, está guardado. Jesus trouxe agora para eles repreensão contra a religiosidade. É a terceira lição que extraímos desse texto, que podemos observar aqui no versículo 31, quando Jesus diz: qual dos dois fez a vontade do Pai? Ao que responderam: o primeiro. Então Jesus lhe revelou: com toda a certeza vos afirmo que os publicanos e as prostitutas estão ingressando antes de vós no reino de Deus. Quem eram os publicanos? Os cobradores de impostos, os que estudavam para cobrar impostos, e viravam uma classe à parte, os escanteados, afastados, porque eram judeus, pessoas deles mesmos, cobrando impostos e até mesmo cobrando além do que se deveria, que é o caso depois que a gente vai ver de Zaqueu, que diz: olha, se eu tenho defraudado 4 vezes mais, é possível que ele tinha defraudado 4 vezes mais. Então era desprezado, mas ele se arrepende, e o próprio Jesus diz: e as prostitutas também, como eles pegaram uma mulher, possivelmente em adultério, levaram até Jesus. Olha, foi pega adulterando. O que é que diz a lei a respeito disso, Jesus? O que é que vocês dizem? É que ela vai ser apedrejada, castigada. Quem não pecou, atire a primeira pedra. Começou aí um por um embora. Desistir da ideia de apedrejar aquela mulher. Esses são os apontadores de plantão. Não, eu oro, eu jejum, eu me visto bem. Na hora do culto eu sou pontual, todos os cultos eu estou lá. Mas, e na hora do amor? E na hora da entrega? E na hora de entender que pode fazer um pouquinho mais? Onde está o escriba e o fariseu? Nós vemos que Jesus diz: olha, os publicanos e as prostitutas, ou seja, a escória que vocês dizem, os que vocês não querem conversa, os que vocês condenam, apontam, renunciam, tratam como leprosos, esses estão entrando primeiro no reino dos céus. Imagine você chegar para alguém que passou 30 anos na igreja,
sem faltar um culto, e quando falta pastor, eu faltei porque estava doente, faltei porque tinha compromisso, tão obediente que diz tudo, mas e o amor, e a busca incessante por Deus? Não tem gente assim? Tem, é uma realidade. E nós vemos que aquilo poderia sim trazer raiva àquele povo, porque os escribas e fariseus professavam uma fé sem frutos. E nós sabemos que o próprio Jesus diz: conhecereis a árvore pelos frutos. Cadê os frutos? Não frutificavam. Não frutificavam. Então nós vamos seguir entendendo que os fariseus professavam uma fé em roupas, padrões, do pé à cabeça todo ataviado, bonitinho, bonitinhas, tudo cheiroso, tudo arrumadinho, mas e por dentro? Ah, fulano tropeçou, caiu, o problema é dele, ele não obedeceu a Torá, o problema é dele, que ele não olhou a Bíblia, não vigiou, não estende a mão. Ah, fulano está doente, então é pecado. Ah, fulano está com dificuldade, foi demitido, certamente foi desobediente, certamente não fez a parte dele para ser demitido. Não tem gente assim, que olha, ele com o problema dele, eu com o meu, boa sorte para ele. Mas e agora que eu sou cristão, o que devemos fazer? Professar a fé e não ter um comportamento digno de ser cristão, porque hoje somos conhecidos como cristãos, por quê? Porque os cristãos faziam o que Jesus estava fazendo, eram afrontados e oravam por eles, eram apedrejados e oravam por eles, eram mortos e os seus parentes continuavam pregando, dizendo: mataram minha mãe, mataram meu irmão, mas deixa eu pregar o evangelho, deixa eu anunciar. Mas hoje a gente no ônibus pisou no pé, a misericórdia, desviado, fariseu, não é assim? É. No trânsito, quem dirige sabe, é luta. Tem hora que eu vou dirigindo, pilotando e Bela corrigindo: menino, calma, calma, vigia. Não que eu queira brigar, mas eu digo: olha que desviado. Alguém vai ouvir, isso não é um carro que está fechado, não. Então nós entendemos que todo ser humano é propenso a ter essas dificuldades, mas os fariseus estavam em extremo. E precisamos entender que o comportamento externo deles não coincidia com o interno. O próprio Jesus disse: a boca fala do que está cheio o coração. Se você se junta com quem só gosta de futebol, ele só vai falar de futebol. Se você se junta com quem só gosta e só vê política, ele só vai falar de política. Se você se junta com uma pessoa que para ele nada está bom, um pessimista, ele vai dizer muita coisa pessimista. Às vezes você sai de casa e está caminhando: eu vou para Canaã, chega na parada de ônibus, abençoado e feliz porque está indo a um trabalho mais um dia. Aí vem uma nuvem, me permita, e diz: olha, lá vai a gente pegar esse ônibus cheio de novo. Meu Deus, o povo fedendo logo cedo, e é isso, e é aquilo, é tanto problema, que você é mesmo, é verdade, meu Deus. Começa a se aperrear e de repente está reclamando, e às vezes até blasfemando e murmurando como ele. E nós precisamos entender que o cristão é diferente. É nós que devemos externar o que tem dentro. Ah, meu irmão, mas vai passar. Vai dar tudo certo. Vai orando, no céu vai ser melhor. Vai orando, vai dar certo. Vem com Jesus, amanhã vai ser melhor. Não, rapaz, vamos agradecer, amanhecemos vivos, não é? Vamos reclamar, não. Jesus nos trouxe a vida mais um dia. Então vamos seguir em frente, glorificando a Deus. E essa é a parte difícil. É mais parte a gente concordar. Nós vemos que no oculto as conversas são outras. As roupas serviam para esconder a podridão dos sepulcros. Internamente não havia fé para professar. Jesus disse: se a tua fé for pequena, mesmo pequena como um grão de mostarda, está valendo, eu vou abençoar, eu vou ajudar, eu vou comparecer. Mas tem gente que fala,
quando começa o acocho, onde é que está Jesus? Foi tantos dias de oração, foi tantas vezes buscando, orando. Por que é que não está dando certo? Por que é que não está chegando o resultado? Cadê o resultado? E numa aplicação breve, eu não sei como é que estão os teus problemas. Se estão amontoados ou se estão pequenos, sendo ultrapassados. Mas eu sei que Deus tem resposta para tudo e que Deus pode fazer você superar tudo, ultrapassar tudo para a glória de Deus. Mas, entretanto, onde está o teu coração? Onde você tem confiado a sua crença? Em quem você tem acreditado? Em quem você tem buscado? Em quem você tem depositado todas as tristezas e problemas do dia a dia? Precisamos ver um quarto ponto, uma quarta lição, que Jesus, ele diz, olha, publicanos e fariseus estão entrando, ou publicanos e meretrizes estão entrando na vossa frente, primeiro do que vocês no reino dos céus. Isso não significa que os escribas e fariseus não tinham possibilidade de entrar. Tinham sim. Você pode não ter tanta fé. Você pode estar agindo por um legalismo. Pode, eu já agi, outros já agiram. É comum, é possível, quando se tem tantas normas a cumprir, tantas informações a receber e tantas regras a obedecer. É comum, mas nós vemos que Deus diz, entrando, ingressando antes de vocês. Isso significa que ainda há tempo para entrar. Então a quarta lição é que Ele tem um chamado ao arrependimento. Ele tem chamado ao arrependimento. Então esse chamado para o arrependimento é para todos, incluía os escribas e fariseus, mesmo que eles não estivessem entendendo. Uma parte fácil de entender é quando a gente olha a parábola do filho pródigo, e o filho mais velho, quando vê o filho mais novo retornar, chegar e dizer, que festa é essa? Porque tudo isso é porque teu irmão voltou, ele não se alegra. Teu irmão, aquele que estava morto, teu pai disse, reviveu. Aquele que não tinha mais aliança, não deu, teu pai botou uma nova, deu uma veste nova, e ele não se alegrava. Até que o pai sai, entra meu filho, e ele reclama. Quanto tempo eu estou aqui trabalhando, efetivo, tudo que o Senhor pede eu faço. Por que que eu não tenho uma festa? Por que que não mataram um cordeiro grande para mim também? Meu filho, tudo é teu. Você só não está aproveitando, mas tudo é seu. A casa é tua, as comidas que eu tenho fornecido, os móveis, os benefícios, é tudo seu. É só aproveitar. Aproveite o banquete diário que Deus tem nos proporcionado. Devemos aproveitar, mas às vezes militamos somente a favor das provas, a favor das lutas. É mais um dia de luta, é mais um dia de prova, é mais um dia de afronta. Mas o Rei da Glória, o Pai Celestial, o Pai amoroso, que recebe o filho perdido, que desobedeceu, que desapontou, que gastou tudo lá fora, é o mesmo que recebe o filho que está dentro, dizendo, vá, coma, aproveite, desfrute do que eu tenho ofertado a você também. Você está todo dia em casa, coma, se alimenta bem, se vista bem, continue produzindo, evoluindo. Então nós vemos que o arrependimento para muitos é relativo. Para ele serve, para mim não. Às vezes nós não nos perdoamos. Às vezes nós não nos desculpamos. Às vezes Deus já esqueceu a sua mente, trazendo à tona aquele pecado, aquela falha, e você continua se martirizando, dizendo, não, eu não sou capaz. Fulano orou, fulano estudou e passou, mas eu não vou conseguir não. Fulano se dedicou, conseguiu fazer um cursinho a mais e ser promovido. Aí você diz, não, mas eu não vou conseguir não, eu já errei tanto, eu já falhei tanto. Então nós vemos que Deus tem um chamado ao arrependimento para todos, universal. Eu falei tanto de obediência aqui, que hoje se torna mais prático, porque é evidenciado a graça, que naquela época para eles
não estava tão evidenciado, mas já estava ativa. A graça é um favor imerecido, que todos recebem, a porta está aberta, mas poucos fazem uso. Poucos fazem uso. É mais fácil obedecer quando você entende. Tem isso aqui a cumprir, tem mais um dever a cumprir, tem mandamentos, tem tudo a cumprir, tem. Mas Deus está comigo, Deus está ajudando, Deus está orientando, Deus está comigo, Deus está do meu lado, eu não estou só. Vai ser dias de oração, não vai ser fácil, mas eu não vou desistir porque Deus está comigo, Deus está suprindo, Deus está ajudando, Deus não esquece dos seus, Ele disse que eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos, e é uma realidade, Ele está presente. Tem alguém dormindo, diz amém. Amém, não é, gente? Vou acabar, viu? Graça mais obediência é igual reconhecimento de não ser digno, de entender que Deus é quem capacita, que Deus é quem vai iluminar o caminho, que Deus é quem vai orientar, que Deus é o próprio caminho. É entender que não vamos aos céus por nós mesmos. O próprio Jesus disse: ninguém vai ao Pai senão por mim, pois Ele é a verdade, Ele é a vida. Ele é o que nós precisamos, é o caminho. Nós precisamos entender que será difícil obedecer, mas precisamos entender, precisamos ir. Será difícil, será complicado, Jesus, essa ordem aí, mas eu vou. Eu não sei o que é que Deus tem dito a você, que às vezes tem gente que não dorme, aí liga para o líder, liga para o outro, liga para o pastor, não sei se o pastor já recebeu essa ligação hoje ou essa semana. Pastor, não estou conseguindo dormir. Já experimentou orar? Tem uma pessoa, a gente ali na rádio recebe muito, e eu digo ao pessoal: gente, não está conseguindo dormir, o melhor remédio é ler a Bíblia. Com 10 minutos o sono chega. Você insista mais um pouquinho, com 15, com 20, está com sono que não consegue mais controlar. Bota a Bíblia do lado, vira um travesseiro e você dorme. O sono chega. Então, muitas das vezes, o sono está na porta, mas você nem a Bíblia quer ler. Então, precisamos entender, vai ser difícil, mas com Jesus eu vou. Ele tem sempre um escape. Sou fraco, Jesus, mas eu vou. Estou com medo, Jesus, mas eu topo. Jesus, sou imperfeito, mas eu vou assim mesmo. A graça nos torna capaz de obedecer. A graça nos torna capaz de fazer coisas que nós olhávamos e dizíamos: ser como aquele crente ali vai ser difícil. Ser como aquela irmã ali vai ser complicado, mas um dia eu chego lá, um dia eu quero. Eu já passei por essa fase de olhar assim para os meus líderes e dizer: eita, Jesus, eu quero um negócio desse aí para mim. Sim, eu quero pregar, quero ver vidas se convertendo, pessoas sendo batizadas, eu quero. Mas e a prova que vai vir junto? Você quer também? E os aperreios que vai vir junto? Você quer também? Está disposto a obedecer? Siga disposto, porque o Senhor não te deixará só. Siga com Ele, deixando toda a religiosidade de lado. Siga com Ele, entendendo que nos momentos difíceis é só chamar. O Pai está presente. É só entender que Ele dispõe arrependimento, graça e misericórdia. O Senhor dispõe bondade e livramento todos os dias. O Senhor dispõe misericórdia, e ao fato de não sermos consumidos, estamos aqui com a certeza de que Ele tem nos dado conhecimento e nos chamado a compreender a sua bondade e misericórdia. Quantos estão entendendo? Precisamos entender que Deus está dizendo a eles: dei tempo de se arrepender. João veio, João anunciou, João falou, e mesmo assim vocês não creram. Eu agora estou falando e vocês ainda não estão crendo.
Precisamos entender que ainda hoje o Espírito Santo continua falando, convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Não só os que estão lá fora, principalmente hoje os que estão dentro. Não saia, fica no teu lugar, obedece mais um pouquinho, entenda o amor do Pai, entenda a exigência do Pai. Eu entendi algumas vezes quando eu dizia, maninha, todo mundo faz, quando eu vou fazer dá errado. Todo mundo faz, quando eu vou fazer é eu que levo um baque. Todo mundo faz, sou eu que escorrego. E meu Deus, é porque você não é todo mundo. Deus lhe chamou para ser algo diferente. Então entenda, continue buscando ao Senhor. Continue orando e clamando com a certeza de que precisamos ser um filho, que mesmo Deus pedindo e aparentando ser difícil, eu preciso obedecer. Eu preciso cumprir. Não dizer que não vai, porque às vezes acontece, não é? A gente diz, vai lá, faz, vou, nada, tenho coragem, não. Hoje eu faço o que há anos atrás, há quase 10 anos lá fora, eu disse não. E o pastor disse a mim, nunca mais diga não. Diga amém. Deus abençoe. Alguém chegou para mim há anos atrás e disse, olhe, você vai ser um ministro da igreja, você vai ser um líder de jovens, de evangelismo. E eu disse, misericórdia, quero não, vou não. O pastor estava atrás de mim e ouviu e disse, nunca mais diga isso. Está aqui eu, há 10 anos depois de líder de jovens, de evangelismo agora, e pregando o evangelho e vivendo do evangelho. Então precisamos entender, Deus, Ele sempre tem planos para nós. Por mais que seja difícil obedecer, Deus tem algo para cada um de nós. Deus abençoe nosso pastor. A você que estava dormindo, acorde. Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Quero agradecer a todos que estão aqui. Gente, como eu estou feliz de ter vocês aqui hoje. Para quem não veio ontem, teve alguma dificuldade na Assembleia de Membros, acredite, irmãos, o único ponto polêmico, complicado, foi a ausência dos irmãos na quarta-feira. Então diga assim, que bom que você veio. Diga assim a ele, venha domingo e quarta de novo. Não é fácil obedecer. Mas quando nós obedecemos, nós entendemos o propósito de Deus. Amém? Você pode ficar de pé, vamos. Cante se você puder. Mesmo sem entender. Mesmo sem entender, eu confio em Ti. Eu sei que é o melhor para mim, mesmo sem entender. Deus, mesmo que eu não consiga entender e queira tudo do meu jeito, eu até choro e às vezes até chego a dizer: por que é que tem que ser tão difícil pra mim? Parece que é difícil só pra mim. Declare isso. Eu sei o teu caminho do que o meu, tua visão vai além do que eu vejo. O Senhor sabe exatamente o que é melhor para mim, e mesmo que eu não entenda o seu caminho, eu confio em Deus, porque sou tão pequenino assim.
porque eu sei que vai. E o teu, eu sei que é o melhor pra mim, mesmo sem entender. Mesmo sem entender, diga isso. Mesmo sem entender, mesmo sem entender, eu confio, eu sigo confiando. Eu sei que é o melhor pra mim, mesmo sem entender. Canta só mais um pedacinho dessa canção, mas eleve o teu pensamento e teu coração em Deus. Deus, mesmo que eu não consiga entender e queira tudo do meu jeito, eu e às vezes até chego a dizer: por que é que tem que ser tão difícil pra mim? Parece que é difícil só pra mim. Não é não, viu? Eu sei. Diga isso a Ele. Do que o meu, tua visão vai além do que eu vejo. O Senhor sabe exatamente o que é melhor para mim. E mesmo que eu não entenda o seu caminho, eu confio, eu creio nisso. E Deus, eu vou esperando o tempo certo de tudo. Quero ouvir só as vozes, por favor, porque eu sei que vai. Nos mínimos detalhes, Jeová Rafa, do teu jeito, Jeová Jirê, Jeová minha bandeira. Diga isso. Mesmo sem solta a corda da preocupação, apenas obedeça como foi pregado nesta manhã. Levante todos os dias motivado, dizendo: o Senhor me deu mais um, e eu vou aproveitar a oportunidade que o Senhor me deu. Mesmo sem entender, nos perdoa, Deus, quando a preocupação ultrapassa a fé. Nos perdoa, Deus, quando deixamos tua palavra ao lado, empoeirando. Quando o sono na madrugada é mais forte que o desejo de levantar, ouvir a tua voz falar contigo, Deus. Coloca de volta o desejo, me dá de volta a alegria da tua salvação. Não me deixe só, meu Pai, não me deixe só. Não deixa que caia nesse abismo, nesse poço escuro de perdição, no atoleiro do pecado, Deus. Não me deixe cair.
porque sou tão pequenino assim. Esperando o tempo certo de tudo, porque eu sei que vai cuidar de Cessa, Andréia, Cristiane. Eu sei que é o melhor pra mim, mesmo sem entender. Tu és Deus, exaltado seja. Toma o teu lugar de glória, receba a glória, a adoração da tua igreja, Senhor. Digno tu és de toda exaltação e adoração. Obrigado, Senhor. Antes de fazer essa oração final, eu gostaria de perguntar se alguém, entendendo a palavra, compelido pelo Espírito Santo de Deus, gostaria de entregar sua vida a Jesus nessa noite. Nós queremos perguntar: há alguém para Jesus nessa noite? Se tiver alguém querendo aceitar ou voltar, aí mesmo onde você estiver, ou se quiser, vem aqui à frente, faz um sinal com a mão, levante bem alto. Nós queremos orar. Há alguém para Jesus? Alguém deseja voltar para o Senhor nessa noite? Não tendo que Deus abençoe, tem uma vida para Jesus lá atrás. Vou pedir que essa pessoa levanta só a mão para a Isla ficar perto de você. Onde está a segunda pessoa nessa noite? Tem mais alguém para Jesus nessa noite? Deus também tem salvado vidas na quarta, para a glória do Senhor Jesus. Vamos orar por esta vida. Ele é o mesmo, Ele não mudou. Pai, nós te louvamos. Colocamos diante de ti, Senhor, essa vida. Quando alguém toma uma decisão desta, é a alma dessa pessoa dizendo: não dá para ir mais sem Ele. Eu sinto falta do meu Pai, eu sinto falta do meu Deus. Peço que o Senhor, Pai, possa ir desta vida, perdoe os seus pecados, escreva o nome dela no livro da vida, mas devolva-lhe a alegria da salvação, que o Senhor possa fazer a diferença nessa vida. Obrigado por esta vida rendida diante do teu altar. No nome santo e poderoso de Jesus nós oramos. A igreja pode dizer essa frase? Essa é a sua nova família. Nós amamos você, seja bem-vinda e parabéns no nome de Jesus. Senhor, eu quero orar por cada família nessa noite. Cada família que está aqui representada por um dos seus entes queridos. Quero pedir que essa pessoa leve, Pai, a porção da Tua palavra para casa. Que a obediência é irrestrita, imediata. Pai, que nós possamos nos lembrar de tudo que o Senhor fez por nós e o que nos fez chegar até aqui. Vai com Cessa, Pai. Vai com Andréia, Tertuliano. Vai com Cristiane. Vai com todos aqueles que precisam de um milagre. Pai, eu apresento Tereza naquele outro estado.
Eu apresento seu esposo. Eu oro pedindo, Pai, que o Senhor derrame unção sobre aquela vida, uma unção poderosa de cura divina para confundir o diagnóstico médico. Vai na vida do seu esposo, Pai. Abrace aquela alma, que ele entenda que o Senhor tem o controle sobre todas as coisas. Nós pedimos que o Senhor renove a alegria dele, que ele receba um bálsamo nessa noite. Vai na vida da tua serva, pastora Sônia, vai na vida de cada pastor. Nós apresentamos a convenção, as caravanas que virão, que o Senhor possa acampar os teus anjos na ida, na volta, e possa ser uma bênção, como também os cultos presenciais nesse fim de semana. Abençoa tudo que se segue, nos leve em paz e em segurança, é o que eu te peço. Que as pessoas levem a chama da tua alegria para casa. Obrigado por estar presente nesse lugar, no nome santo de Jesus. Receba a bênção nessa hora, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Divino e Santo Espírito seja com você.